Vale a pena perdoar uma traição, Fernando? Olha, rapaz, vale a pena para a pessoa que foi traída, tá, Faria? Por quê? Porque a pessoa, quando ela é traída, o que acontece? Ela sofre uma decepção muito profunda. E aí essa decepção ela vai encaminhar para quê? Para uma situação de mágoa terrível e ódio também. Então, quer dizer, se a pessoa ficar guardando aquele ódio, quem vai ficar doente é a pessoa que foi traída. Então, quer dizer, vale a pena a gente trabalhar o perdão em relação à pessoa que nos traiu. Eu até separei uma outra pergunta, achei interessante aqui. Por que está sendo tão comum, geralmente, trair pessoas que são fiéis? Como assim? Trair pessoas fiéis. Trair o companheiro que é fiel. Por que tem sido tão comum isso? É porque isso aí, viu? Isso aí, ô Faria, é uma série de coisinhas que vão acontecer na vida da pessoa. Então, quer dizer, a pessoa muitas vezes... Aliás, eu estou lembrando aqui, tem um escritor norte-americano que ele também é conselheiro matrimonial, que é o Gary Newman, que escreveu o livro A Verdade sobre a Traição Masculina. E nesse livro dele, Faria, ele mostra uma pesquisa que foi feita por ele. Tem que ser masculino, não pode ser feminino. Não, é porque geralmente, porque na realidade é os dois lá, mas é mais com homem, tá? Por quê? E nessa pesquisa que o Gary Newman fez, ele constatou que 92% dos homens que traíram suas esposas, que eram fiéis, né, foi justamente por causa da desconsideração em relação ao valor. Quer dizer, são as esposas que começaram o quê? A desvalorizar o marido, não dar valor no marido. Tá? Não foi por causa de sexo que eles traíram, mas foi por causa dessa desconsideração que a esposa teve com eles ao longo dos anos. É isso que eu falei, com o passar do tempo a tendência é piorar. Desvaloriza, não dá valor. Você não está preparado estruturalmente, acaba... Isso, às vezes o casal também não está tendo muita relação de amizade, aquela amizade profunda, que é uma das bases do casamento. A cumplicidade, você entendeu? Então, quer dizer, às vezes as mulheres começam a desvalorizar o marido no sentido, por exemplo, a criança nasce, o primeiro filho nasce. Aí a mulher já chega para o marido e fala assim, meu marido, essa criança aqui agora é tudo para mim. Olha só a desconsideração que ela está tendo com o marido. Já colocou ele de lado. Exato, porque sempre lá fora, de casa, no trabalho, sempre tem alguma mulher que vai te valorizar. Entendeu? A mulher desvaloriza dentro de casa, mas sempre tem alguém que valoriza. Então, muitas vezes, as traições que ocorrem, tanto do parte da mulher quanto do homem, é mais por essas causas de desvalorização, tá? E de falta de entendimento e falta de diálogo. São os motivos mais comuns. Mais comuns. Muita gente acha que é sexo, só não é. Sexo é uma das coisas menos importantes. Pesa, né? Pesa, mas é pouco. O que pesa mais é a questão emotiva, é a emotividade da pessoa, é questão emocional. Porque todo mundo busca o quê? Uma valorização. Quer dizer, se eu estou com uma pessoa, eu quero que essa pessoa goste de mim, não só pelo que eu sou, mas pelo meu valor também. Você está entendendo? E é gostoso, né, Fernando? Quando a companheira chega para você e fala, nossa, você é meu orgulho. Exato. Né? Você é tudo que eu tenho, porque você faz tudo que eu preciso, tudo que eu realmente necessito de um companheiro, de um amigo, de um namorado, de um amante. Ou seja, isso é o valor. Né? Isso é o valor. É saber valorizar a pessoa que está ao lado, né? É a mulher chegar para o marido depois que tem um filho, tá? E fala, meu marido, você vê que filho bonito nós tivemos. Sem você isso seria impossível. O nós, né? Nós. Colocar o nós e não eu. Tá? Meu filho. Não. Porque muitas vezes o marido fica muito ressentido por causa da mulher depois que ela começa a ter os filhos. Tá? A mulher começa a dar valor só nos filhos e esquece o maridão. Geralmente, Fernando, qual que é o primeiro sentimento, então, daquela pessoa que foi traída? O primeiro sentimento que tem é de uma profunda decepção, tá? No seu amor. Tá? E o que acontece quando a pessoa se decepciona no amor? Esse amor adoece, fica doente. Aí esse amor doente é que a gente chama de mágoa e ódio. A pessoa fica ressentida, tudo. Então, quer dizer, é muito perigoso, viu, Faria? Naquele primeiro momento, as pessoas muitas vezes elas podem perder o controle, pode perder até a capacidade de raciocínio quando descobrem isso. Então, o que a gente recomenda? É que a pessoa se coloque no lugar do outro em primeiro lugar e procura ter o que? Calma. E procurar conversar de forma adulta com outro cônjuge que muitas vezes teve atitude
essa atitude, desleal. Vamos dizer, inadequada. Desleal. Eu até ia perguntar sobre isso, né? Porque é um baque, né? Para aquela pessoa. É um baque violento, é uma decepção profunda. De repente você fica sabendo que o seu companheiro ali te traiu, né? Exatamente. Por isso que a gente vê tantos casos que acontecem da pessoa, exatamente, parte para o crime. Exato. A pessoa desespera e naquele momento ali quer tomar as atitudes de pegar uma arma, uma faca e matar aquele companheiro. E é o que a gente tem mais visto por aí, né, Fernando? Exatamente, que às vezes a pessoa ela fica sabendo isso num local também inadequado. Vamos supor, numa sacada de um prédio, tá? Numa sacada de um edifício, ou às vezes na cozinha que está ali cheio de faca. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado. O que é pior, Fernando? Saber da traição pelo companheiro ou saber da traição pelos outros? A estatística mostra o seguinte, que é muito mais dolorido a pessoa saber da traição por terceiros. É muito melhor que a pessoa que cometeu a traição chegue para o outro e fale, ó, meu bem, aconteceu isso e isso, tá? E aconteceu que eu traí, cometi esse engano. Tá certo? Então, quer dizer, a pessoa sente muito menos quando o parceiro dela chega para ela e fala que traiu. Menos pior. Menos pior. Porque a pessoa ali naquele momento ela vê, bom, pelo menos está sendo sincero comigo. Tá? É muito chato você ficar sabendo pelos outros. É lamentável mesmo. Bom, Fernando, vale a pena perdoar uma traição? Eu estava até observando aqui. É um bom momento aí para refletir a relação quando acontece esse tipo de situação? Ô Faria, é um bom momento para refletir, tá? Mas nesse momento você vai refletir o quê? Se você quer ou não manter a relação. Tá? Então o casal, no caso aí, seja casado ou não, ele tem que refletir, conversar de forma adulta um com o outro, tá? Para resolver se aquela relação ela vai perdurar. Ou então cada um para o seu lado para poder refazer a vida. O que deve se levar em consideração para perdoar no momento desse? Então, Faria, o que as pessoas têm que fazer é não confundir reconciliação com perdão. Tá? Porque o perdão, quando você concede, você está concedendo perdão para poder fazer uma autofaxina no seu interior. Você está limpando aquela sujeira, porque quando você fica com muita mágoa, quer dizer, é como se você tivesse uma lata de lixo no seu coração. Então você tem que fazer essa limpeza. Então lembrar que o perdão não é um ato sentimental, mas é um ato de inteligência e principalmente para quem sofreu, tá, a decepção. Agora, a reconciliação é uma coisa que a pessoa tem que pensar. A pessoa que sofreu a decepção, a traição, ela tem que ver, bom, será que vale a pena manter esse relacionamento? Perdoar pode ser um sinônimo de esquecimento ou não? Não tem jeito de esquecer, Faria. O ser humano normal não consegue perder a memória, tá? A não ser que tenha uma doença, tá? Tipo um Alzheimer, um AVC. Tá? Então o que você tem que fazer é o seguinte, é deixar de lado, tá? É esquecer no sentido latino da palavra, que quer dizer deixar de lado. Tá? Você deixar de lado e seguir em frente. Aí você vai ver se realmente vale a pena retomar aquela relação ou ir em busca de outra coisa. Nesse caso, Fernando, se não continuar juntos, vale não pensar em rancor? Isso, porque o rancor é a mágoa, né, Faria? É aquela lembrança dolorida, é aquele ressentimento, é aquela coisa ruim que você fica repisando e repisando ali, tá? De forma nenhuma o rancor vale a pena, tá? Em qualquer situação. Então, perdão, em qualquer que seja a situação de traição, vale a pena. Porque o perdão, gente, não é você estar dando alguma coisa para a pessoa que te prejudicou. É você estar se limpando para que você não venha depois adquirir doenças muito perigosas, até um câncer, por exemplo. Agora, Fernando, uma pergunta interessante, quem traiu uma vez, foi perdoado, mas pode acontecer dessa mesma pessoa trair 2, 3 ou quantas vezes mais? Eu já vi inúmeros casos que isso ocorre, viu, Faria? Porque a pessoa confunde perdão com reconciliação. Então a mulher fala, não, eu vou te perdoar. E esse perdão já é uma reconciliação. E a pessoa muitas vezes não discute muito aquele assunto. É claro que, novamente, porque a traição também, Faria, ela ocorre não é só por uma desvalorização que a pessoa está sofrendo, ou por uma carência afetiva ou emocional, mas ocorre também por uma falta de caráter, tá, do cônjuge.
A gente não pode esquecer a questão do caráter, porque se fosse uma pessoa que tivesse um caráter forte, ela ia chegar para outra, eu não aceito mais essa situação, vamos separar. E daqui para frente eu vou arrumar outra mulher e você também arruma outro homem. Então essa é a forma correta que deveria acontecer, tá? Então muitas vezes acontece o que você falou, por quê? Porque a pessoa tem uma falta de caráter, tá? E ela, a fulana foi boazinha comigo, me perdoou e reconciliou comigo. Ele vai fazer de novo. E vai fazer muitas vezes, não é porque ele está carente, né? Porque é um sem vergonha mesmo. Ou uma sem vergonha, tanto faz, homem ou mulher. Eu ia até comentar isso com você, né? A gente falou muito do lado masculino, inclusive o escritor lá fala sobre essa questão, né? Usando ali o lado masculino. Então, porque ele escreveu um livro sobre o homem. Exatamente. A traição masculina. Agora, a mulher, nesse caso, às vezes ela trai por qual motivo? Mesma coisa. Ou por falta de caráter e também por carência afetiva. Igual o homem também, tá? Carência afetiva, porque as pessoas hoje nas relações, Faria, elas estão esquecendo que um dos pilares das relações é a amizade profunda e que é estilo de vida. E hoje as relações conjugais, Faria, elas estão começando pelo fim. Quer dizer, o pessoal está invertendo as coisas. Em vez de começar pela amizade e pelo estilo de vida, eles estão começando pela atração sexual. Só, o sujeito muitas vezes sente uma atração, a mulher também sente uma química sexual pelo outro, no dia seguinte os dois já estão na cama. Quer dizer, esqueceram que antes de ir para a cama tem que conhecer a pessoa, saber quem ela é, entendeu como é que é? Então as pessoas estão muito afoitas nessa questão e acaba fazendo besteira. Só para a gente encerrar, uma última pergunta, Fernando. Depois da traição, o casal acaba em muitas situações vivendo aí uma questão de aparências apenas? Muitas vezes tem os filhos, tem os bens imóveis, tem dinheiro envolvido no negócio e as pessoas combinam, tá? Não vamos separar até os filhos fazerem 18 anos, entrar na faculdade, etc. e tal. E também não vamos separar agora porque nós não estamos ainda em condições financeiras para separar os bens. Então as pessoas fazem um acordo, tá? E vivem ali juntos sem ter relação com o outro. Vivem assim, muitas vezes até como amigos. É o chamado relacionamento de aparências. De aparência. E às vezes aquele relacionamento de aparência, se for bem acordado entre as duas partes, pode ser um relacionamento até nutritivo. Ok. Tá? Daí, portanto, vale a pena perdoar uma traição?